Olá, pessoal. Saudade. Vamos lá. Vamos fazer a correção da semana 2 do PET 2. Já foi abordado o tema tanto na apostila, né, com o texto, quanto no Se Liga Educação. O que eu achei que foi muito bem explicado, gostei da aula, espero que vocês também tenham gostado. Mas eu quis trazer mais essa ferramenta com as respostas colocadas aqui, porque assim ninguém pode dizer que não teve oportunidade, que não soube resumir, que não entendeu. Porque na verdade a gente copiou, está muito claro, né? A apostila, tá? A gente copiou e colocou aqui. E dessa forma também foi feita lá no Se Liga. Eles pegaram o texto e foi minuciosamente explicado. Mas eu quis trazer mais uma fonte para que vocês realmente fiquem, vamos dizer assim, equipado nesse PET, nessa atividade. Então eu trouxe já a resposta aqui pronta, a correção dela, para que ninguém fique realmente sem fazer essas atividades, não é? Contando aí a nossa carga horária, não é verdade? Então vamos lá. O texto já foi passado no link lá da sala, não é? Que também está na apostila, mas tem um pequeno início aqui, um início que dá para a gente já ter uma noção das questões que se seguem. Número 1. A organização social é determinante para a sobrevivência do ser humano. Não apenas do ponto de vista econômico ou cultural, mas principalmente do ponto de vista ético e moral. Com base no texto, responda às questões. A. O que é ética? A gente copiou, como eu disse, da lei, né, do conceito, e trouxemos ele aqui numa parte menor, mais resumido, mais completo, para que ninguém realmente tenha dúvida do que significa, o que é ética. Ética é um conjunto de valores morais, costumes e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Pode também ser definida como a ciência do comportamento moral e determina a forma de como as pessoas devem agir. Então, uma pessoa que tem ética, ela pensa no outro, ela pensa na sociedade, no meio ambiente, não é? Ela, em termos mais populares, ela é uma pessoa educada, bem comportada, ou seja, ela tem ética. Né? Ela sabe o que e quando falar também, não é? Ela pensa no próximo. B. Para que serve a ética? A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social e cultural. Então, retomando a anterior, se tem um conjunto de leis morais, né, que vai determinar o nosso comportamento na sociedade, ela vai servir então para equilibrar essa sociedade, esse grupo, esse entorno, né, da pessoa. Então, ela está interligada com a primeira. E a terceira também, a C, também vai ter uma sequência. Olha para você ver, ó, que relação existe entre a educação e a ética? Qual que é a relação? A gente praticamente retoma a primeira, não é? A educação é quem desenvolve a capacidade humana e a integração social. Tá? E a ética, ela valoriza as questões morais. Portanto, uma pessoa bem educada deverá seguir os princípios éticos. Viram? Vamos para D. O que significa dizer que a ética não é coativa. Eu peguei aqui o conceito da palavra coativa, porque não é muito comum, a gente não usa, né, tanto essa palavra. Então, eu fui aqui no dicionário e trouxe, olha, coativa, é o sinônimo dela.
é autoritária, imperiosa, tirana, opressora, repressiva, tá? Abusiva, arbitrária. Então a ética, ela não é dessa forma, né? dessa colocação aqui, com esses sinônimos. Ela não é autoritária, ela não é imperiosa, ela não é repressora. Mas, vamos ver o que a gente colocou aqui. Ó. Significa que à sua falta não é aplicada penas legais. Isto tem a ver com a coativa, não é? O código de ética representa uma normativa interna de comportamento obrigatório. Então, ela não é, autoritária, ela não é, tirana, ela não vai te colocar como sendo repressora nem tirana, não é isso? Mas tem um código de ética, tá? Nesse código, nessa norma, quem foge dela responde a alguns questionamentos, não é? Quem foge do código de ética tem perante a sociedade alguns pontos aí, não é, a responder, que seja num julgamento, que seja num documento, que seja diante das autoridades. Então, o cumprimento da norma da ética, sim, tá? Mas a ética, o ser bem educado, saber falar na hora de falar, a gente tem esse livre-arbítrio. Mas o código dela, não é? Desacatando ele, tem sim uma colocação que exige de nós ou uma represária ou um repensar, né? Uma recolocação daquilo que a gente foi falado. Então, vamos para E. Qual que é a importância desse código de ética para a sociedade? O código de ética é importante para manter normas que regulam o comportamento das pessoas. Então, regular esse comportamento, controlar, é exatamente o que não deixa uma sociedade decair, não é? Ela tem vamos dizer assim, um respeito, vamos usar essa palavra que é mais fácil da gente entender, respeito a determinadas circunstâncias, determinados atos. Isto é abusivo, isto é antiético, então não vamos fazer. E se fizer, haverá de responder por isso, não é? Então, esse código existe, porque eu tenho a liberdade de ser mal educada, mas tem uma hora, um lugar, ou um local, ou até um certo termo que eu posso falar que será, que vai infringir esse código, tá bem? Agora vamos para a atividade 2. A atividade 2 foi pedido para colocar sim ou não diante das questões colocadas para nós. Então, vieram essas questões. Todos os países possuem o mesmo código de ética? Não. Né? A gente viu lá no vídeo que os países diferem, né? As suas colocações, o que é respeitado num país, no outro não é tido como antiético, não é? Aquilo pode, no outro não pode de jeito nenhum, não é? Então não se aplica aos mesmos países. Cada pessoa deve ter a sua própria concepção de certo ou errado, não sendo necessária uma educação moral para isso? Não, né? A palavra é não. Acabamos de ver isso na questão 1, na verdade. Se eu achar que o que é certo para mim é eu pegar o que eu estou precisando por aí, porque eu tenho necessidade, aí o outro também poderá fazer isso. E aí eu não vou gostar e já vai entrar numa outra instância, não é verdade? C. Tenho senso moral quando sei escolher bem ou o mal? Sim. Quando eu tenho um senso moral, eu penso no outro, porque eu sei que se o outro pensar em mim, né, ele não faria aquilo. Ou então, assim, ó, se eu pensar no outro, eu não farei determinada coisa. Então, eu tenho um senso moral. Quando eu consigo ter essa empatia.
me colocar no lugar do outro ou pensar se fosse comigo. Essa é o autoconhecimento, esse é a chave, né, do bom comportamento da sociedade, da ética mais refinada. Não é? Letra D. Tenho consciência moral quando me responsabilizo pelas minhas escolhas? Sim. Né? Quando vou fazer uma coisa, eu sei que se não ficar bom, terei que refazer. Né? Eu tenho que fazer minhas atividades escolares. Eu teria que ajudar em casa, pelo menos nas coisas que eu consumo, eu uso, eu sujo, naquilo que fará bem para a minha família, pensando no bem-estar da minha família. Esse sim é usar a nossa consciência moral. Né? Letra E. A ética se relaciona ao sentido de justiça? Claro. Né? A pessoa ética, ela é justa. Ela sabe o que é certo e errado e ela sabe até onde é certo, até onde é errado, até onde eu posso ir, até onde eu não devo ir. Né? Esse é o senso de justiça. Se não é bom para mim, não é bom para o outro também. Agora vamos para. Temos uma cruzadinha, não é? Um caça-palavras. Esse caça-palavras está faltando algumas que não vieram, né? Não vieram faltando e algumas estão repetidas. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar lá no grupo para vocês quais as palavras que não vieram, não contemplaram no caça-palavra, tá bom? Por hoje é só.